Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Deputado estadual Roberto Moraes, presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura Paulista. Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, deputado Arnaldo Jardim. Senador do Parlamento Italiano, Fausto Longo. Prefeito do município de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Podem se sentar, senhores, por favor. Com a palavra, o deputado Cauê Macris, presidente da Alesp. Bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer muito grande recebê-los pela essa manhã aqui na nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimentar aqui à mesa o nosso vice-governador, Márcio França, também secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que muito nos honra com a sua presença, sempre prestigiando o Legislativo. É importante esse bom relacionamento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ao deputado Roberto Moraes, líder do PPS aqui na Assembleia Legislativa, também o responsável e coordenador dessa importante frente no nosso Estado. Também quero cumprimentar o Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, ao prefeito Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, ex-deputado da nossa casa, com certeza está com saudade aqui do nosso parlamento. Quero cumprimentar também o Fausto Longo, senador italiano, representando aqui a Itália no nosso parlamento também, e aos deputados aqui presentes, deputado Davi Zaia, deputado Vitor Sapienza, deputado Itamar Borges, deputado Reinaldo Augusto, deputado Chico Sardelli e o deputado Welson Gasparini, todos prestigiando essa importante frente que hoje a Assembleia abre. Gostaria de convidar todos os presentes para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida
gostaria apenas de dar uma palavra, uma breve palavra. Nós temos aqui por praxe na Assembleia todas as aberturas, lançamentos de frentes parlamentares. Normalmente o presidente da Assembleia faz apenas a abertura oficial e depois passa a presidência dos trabalhos ao coordenador da frente, no caso aqui, nosso deputado Roberto Moraes. Mas dizer, Roberto, cumprimentar pela sua iniciativa, né? Nós temos aqui uma expansão de um trabalho que muitas vezes é desconhecido no nosso estado de São Paulo, né? E com certeza a atuação dessa frente, a composição dessa frente vai ajudar a popularizar a questão da produção de vinho e também uva aqui no nosso estado de São Paulo, né? Fazendo esse relacionamento entre o nosso parlamento paulista, né, e os produtores, né? Muitas vezes você pega outros estados que talvez tenham a fama, mas não tenham a qualidade do trabalho que nós estamos prestando, ainda mais um trabalho agora, né, chancelado pela Paula Souza, cumprimentando aqui a nossa Laura Laganá, né, que vai poder qualificar os profissionais, né, da produção, né, de uva no nosso estado de São Paulo. Então, quero cumprimentá-lo pela iniciativa, dizer que o nosso parlamento sempre estará à sua disposição e à disposição de todos, de portas abertas, para fomentar atividades como essa. Então, quero, neste momento, passar a presidência dos trabalhos ao coordenador dessa frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao deputado Roberto Moraes. Um ótimo dia a todos vocês. Bem, bom dia a todos. Saudar nosso querido presidente, deputado Cauê Macris, muito obrigado pela presença, abrindo os trabalhos. Saudar aqui nosso vice-governador, Dr. Márcio França, segunda frente parlamentar que a gente preside, ele presente aqui, nos prestigiando, prestando a todos vocês. Saudar querido secretário de Agricultura, deputado do nosso partido, Arnaldo Jardim, pela presença mais uma vez. Deputado Luiz Fernando Machado, prefeito da cidade de Jundiaí, muito obrigado pelo carinho. Saudar aqui o senador Fausto Longo, senador italiano, os deputados estaduais que aqui estão, o Aldo Demarchi, deputado Avisaia, Vitor Sapienza, Itamar Borges, Reinaldo Augusto, Chico Sardelli, o Elson Gasparini, o sempre deputado Luiz Lauro, obrigado pela presença aqui, nosso querido Luiz Lauro, né? Pai do deputado Luiz Lauro, irmão do nosso querido prefeito da cidade de Campinas, o Jonas Donizete. Dizer o carinho de recebê-los esta manhã para lançar essa frente em defesa desse nosso setor. Agradecendo já a todos, daqui a pouco faço mais citações, que vieram aqui para participar nesta manhã de trabalho aqui na cidade de São Paulo, participando conosco deste ato. Abrindo os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra ao prefeito de Jundiaí, nosso querido Luiz Fernando Machado, com quem tive também a oportunidade de conviver nesse parlamento como deputado estadual, depois deputado federal, e agora esse brilhante prefeito da cidade de Jundiaí. Bom, bom dia a todas as pessoas, né? Saudar inicialmente as pessoas que se deslocaram das suas cidades, dos seus espaços e vieram até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para tratar exatamente de um tema que aqui todos são afetados, positivamente ou por muitas vezes pela falta do estímulo também de modo negativo, que é o setor da vitivinicultura do Estado de São Paulo. Então quero saudar de modo especial as pessoas que aqui vêm. Quero cumprimentar o meu presidente da frente, o Roberto Moraes, quero agradecê-lo por recentemente ter estado em nossa cidade e em nossa cidade levado boas notícias, boas iniciativas, boas discussões, especialmente feita aquela oportunidade, Roberto, na casa da Escola Técnica Benedito Storani, que é uma das melhores e maiores escolas técnicas que tem o nosso estado de São Paulo e o nosso país. E aqui eu percebo que alunos representam essa valiosa instituição de ensino do estado de São Paulo. E no momento em que cumprimento aqui aqueles que são da Escola Técnica Benedito Storani, saúdo a professora Laura Laganá, que é a grande responsável pela qualidade do ensino técnico das ETECs e FATECs do Estado de São Paulo. É a maior rede de qualificação profissional da América Latina. Isso, Laura, está sob a sua responsabilidade, graças ao nosso bom Deus e às boas indicações dadas pelo governador nos últimos anos. Então, fico muito feliz em poder tê-la aqui próximo de nós. Você representa exatamente aquilo que o Estado de São Paulo tem de melhor, que é o seu povo, a sua gente, a sua disposição para o protagonismo pessoal. Todos que passam por uma escola técnica gerida pelo Centro Paula Souza, por uma FATEC gerida, como é,
pelo Centro Paula Souza, tem condições altíssimas de empregabilidade. E isso graças à sua batuta frente a esta instituição. Cumprimentar o nosso senador Fausto Longo, senador que também abrilhantou o espaço de Jundiaí recentemente numa visita, levando toda a sua capacidade, a sua inteligência, o seu senso realmente de desenvolvimento do Estado de São Paulo, especialmente lá da nossa grande região de Jundiaí, que a gente incorporou Piracicaba, Campinas, São Paulo, a nossa região estendida, a nossa grande Jundiaí. Cumprimentar o nosso querido secretário Arnaldo Jardim, deputado federal, secretário de Estado, um político absolutamente experimentado, que vem dando enormes contribuições para o Estado de São Paulo e para o país, na secretaria que hoje ocupa, que é a Secretaria de Agricultura, mas tem vasta experiência em outras áreas, inclusive transporte. Por fim, e em razão, naturalmente, do seu brilhantismo, do seu companheirismo, do seu espírito absolutamente republicano e desenvolvimentista do Estado de São Paulo, o nosso vice-governador, Márcio França. Cumprimentá-lo pela entrevista de hoje, Márcio, no jornal Folha de São Paulo. Eu saí cedinho, acho que na Folha mesmo que vi uma ótima entrevista sua. Uma entrevista que dá claramente o espírito com que reúne o governador Geraldo Alckmin incentivos para administrar o Estado de São Paulo. Um espírito empreendedor, um espírito de protagonismo, um espírito realmente de absoluto respeito ao cidadão de São Paulo. Isso tem em sua companhia, na sua vice-governadoria, uma pessoa do perfil do Márcio França. Vou encerrar imediatamente, mas quero fazer uma consideração também aos prefeitos. Eu vi o Cláudio aqui, eu vi também, estou vendo aqui o Finamori, outros prefeitos que fazem parte dessa rede da viticultura do Estado de São Paulo. Nós estamos muito dispostos em Jundiaí, muito dispostos a discutir com as demais cidades que fazem parte dessa rede essa potencialidade que tem o nosso Estado de São Paulo. E, para isso, contamos aqui com o brilhantismo da frente hoje iniciada pelo Roberto Moraes e, naturalmente, pelo brilhantismo das pessoas que aqui estão presentes. É difícil, né, Roberto? Eu que fui deputado, assim como você está aqui o nosso Vitor Sapienza, o Davi Zay, o Chico Sardelli, o Itamar Borges, vi também por aqui o Aldo Demarque, enfim. Eu que fui deputado sei da dificuldade no lançamento de uma frente de trazer pessoas com estas envergaduras que aqui estão. E isso se dá, além do seu brilhantismo e da sua competência pessoal, em razão do tema. O tema é extremamente importante para o Estado de São Paulo, para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, agregando assim mais emprego, mais renda, mais receita. Então, o senhor foi muito feliz com a propositura desta ação. E eu fico aqui absolutamente estimulado a poder, lá de Jundiaí, te dar todo o apoio que for necessário para que essa frente frutifique e crie aí bons resultados para o Estado de São Paulo. E me permita, Roberto, pedir para que, quando as reuniões forem feitas da frente, nós tenhamos um dia lá no município de Jundiaí. Eu vou te levar no Dom Martê para comer uma polenta, aí você vai ver, acompanhada de um bom vinho, que está aqui, Humberto Cerezé vai nos fornecer. Cadê Humberto? Humberto Cerezé vai nos fornecer o vinho, e lá o Dom Martê vai nos oferecer a polenta. Aí você vai ver que a sede do Estado de São Paulo será transferida para a Grande Caxambu, lá na região de Jundiaí. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Todo mundo quer ir no Dom Martê agora. Tem jeito. Obrigado pelas palavras, nosso querido prefeito Luiz Fernando Machado, da cidade de Jundiaí. Quero agradecer aqui também a presença da Adriana Verde, minha conterrânea lá de Charqueada, vice-coordenadora da Agência Paulista de Tecnologia, a APTA, o Eduardo Alvarez, gestor de agronegócio, abastecimento e turismo de Jundiaí, José Antônio Godoy, vice-prefeito e secretário de governo de Piracicaba, Wilton Borges, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Valinhos, representando o prefeito Orestes Previtali, Arthur Bincalina Neto, diretor da Indústria e Comércio da Prefeitura de Vinhedo, nesse ato representando o prefeito Jaime Cruz, o Cláudio Armani, secretário municipal de Agricultura e Turismo de Itupeva, Cláudio Góes, aos prefeitos de São Roque, Carlos Alberto Leite, que é vereador da cidade de Lemé, nosso querido Carlinhos da Gai, Tamara Fernandes Moura, diretora do Centro de Floricultura do IAC em Jundiaí, a professora Laura Laganata, muito obrigado pela presença, Lívio Giosa, nosso ex-deputado, Luiz de Longo, presidente da Lealta Soluções Integradas, Marcelo Oliveira Borges, diretor executivo da ABS São Paulo, a jornalista Suzana Amiuni, a professora
Fabiana Laurenson, diretora da ETEC Benedito Storani de Jundiaí, tive a oportunidade de conhecer fazendo uma visita lá na cidade de Jundiaí. Orlando de Belo Castro, que é o coordenador da ATA, que é a Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócio. Depois, mais citações aqui dos nossos convidados que estão nos honrando com a presença esta manhã na Assembleia Legislativa. Com a palavra, o senador do Parlamento Italiano, Fausto Longo. Buongiorno a tutti, dobbiamo parlare italiano, certo? Mas antes de começar, eu gostaria de perguntar, quantas pessoas aqui têm sobrenome italiano ou alguma ligação com a Itália? Está vendo, Márcio? Isso aqui é o estado de São Paulo. Nós somos 17 milhões de ítalos descendentes no estado de São Paulo, dos quais, Márcio, 11 milhões e meio são eleitores. Se nós fôssemos um pouco mais organizados, não teria um governador que não fosse italiano nesse estado. Mas nós estamos, devagarzinho, nós vamos organizando. Olha, pessoal, é o seguinte, primeiro desejar as boas-vindas a todos que estão prestigiando essa frente parlamentar, proposta pelo querido deputado da nossa região de Piracicaba, que faz parte da Grande Jundiaí, né? O Roberto Moraes. Dizer que eu agradeço demais o empenho, a força que tem nos dado o vice-governador Márcio França, que todas as vezes que nós temos alguma demanda e que nós nos reportamos ao vice-governador, nós somos recebidos de uma forma extremamente gentil e, mais do que isso, com eficiência e eficácia. Nós, para construirmos essa ponte entre o Estado de São Paulo e a Itália, nós precisamos de alguns instrumentos, alguns mecanismos que devem respeitar a questão de acordos internacionais. E se não fosse o vice-governador Márcio França, a gente hoje não teria já assinado esse protocolo que vai permitir, inclusive, que a gente tenha acordos internacionais entre a Itália e o Brasil na parte da promoção da vitivinicultura paulista. Eu falo assim, não é nenhuma supremacia da Itália em relação à vitivinicultura, mas nós devemos entender que aquilo lá se chamava Enótria no passado. Quer dizer, ali era, na verdade, é o maior produtor de vinho do mundo e o maior consumidor de vinho do mundo. Então, graças a isso, os italianos desenvolveram uma tecnologia extremamente importante e que pode nos ajudar muito a desenvolver rapidamente a cadeia produtiva da uva e do vinho aqui no estado de São Paulo. Trabalho que foi rapidamente percebido como importante pelo secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, que abriu as portas da Secretaria para apoiar essa iniciativa de relacionamento entre a Itália e o Brasil. A quem eu agradeço pela forma generosa com que está colocando à disposição todo o aparato da Secretaria para que a gente possa construir essa nova alternativa econômica para o Estado de São Paulo. Quando a gente fala em uva e vinho, nós devemos entender que é uma cadeia produtiva, que começa lá no campo, que tem fertilizante, tem implementos agrícolas, tem tratores, tem máquinas, equipamentos, quer dizer, até a parte da indústria gráfica, a indústria de embalagem, é uma cadeia produtiva extremamente importante. E também os subprodutos que saem da uva, todo mundo fala uva e vinho e pensa no vinho, no suco e na mesa. Mas nós temos que entender que, como a Itália faz, como a França faz, da uva eles tiram pigmentos, colorantes, essências para sorvete, bolo, Danone, chiclete, o óleo essencial da uva para a indústria cosmética é a base da indústria cosmética francesa. Quer dizer, nós temos mais de 20 bebidas que têm origem na uva, do pisco ao conhaque, a grappa, até o vinho, tá certo? Importante dizer, de cada 10 sucos vendidos no mundo, 6 são sucos de uva, o que significa que o Estado de São Paulo pode ter um papel importante na sua economia se abraçar efetivamente a produção vinícola como um vetor novo na economia agrícola do Estado. Olha, é importante dizer que o Estado de São Paulo consome 90% do vinho produzido no Brasil, 70% do vinho importado para o Brasil. E ainda importa 60 milhões de litros de mosto do Rio Grande do Sul, que é processado aqui pelas empresas paulistas. Então, São Paulo
alimentando a economia de outros estados. Eu não tenho nada contra os outros estados, mas eu acho que é o momento de São Paulo criar um programa forte de substituição de importações, criando o seu próprio programa para incentivar a permanência do homem no campo, para criar esse sentido de cooperativismo, de associativismo, porque vinho, uva, não se produz se não for de forma associada. Vejo que as maiores produtores de vinho do mundo são resultantes de associações, de cooperativas. E esse é o sentido que a gente tem tentado levar nessa mobilização, que já dura 14 anos, nasceu pelas mãos do nosso hoje prefeito Cláudio Góes, que desde o primeiro momento apoiou essa iniciativa, juntamente com a Zoraida Lobato e o Eduardo Viotti e o Edudu Russo, que são os parceiros inicialmente, com o apoio técnico da Adriana Verde, que a gente conseguiu criar esse movimento chamado SP Vinho, que não é nada mais do que um movimento de paulistas interessados em prestar serviço para a comunidade na construção deste novo segmento. Eu gostaria de deixar aqui uma lembrancinha. Olha, é uma coisa muito singela, mas representa a ligação dos italianos com o Brasil e relacionado ao vinho. Eu gostaria de deixar dois presentes, um para o presidente da Frente Parlamentar e um para o vice-governador. Eu vou deixar aqui. Olha, finalizando, eu gostaria de fazer um apelo, né, que cada um de nós olhasse essa questão da vitivinicultura com um olhar generoso, com todos os aspectos que ela envolve, principalmente do ponto de vista humano. Porque se a gente conseguir fazer com que famílias que não conseguem sobreviver hoje de seu pequeno pedaço de terra, consigam dar dignidade aos seus filhos, sem abandonar a terra paulista. Veja que a Embrapa fez um estudo edafo-pedoclimático que apontava que 98% do território paulista é propício ao plantio de uva. Então, nós não temos desculpa nenhuma para não produzir, uma boa qualidade de uva em nosso estado. Então, o nosso apelo é, vamos brindar o vinho paulista, mas também brindar aquilo que ele vai trazer de dignidade para aquelas pessoas que podem se transformar, que podem transformar a vitivinicultura neste efetivo vetor que gerará, como disse o prefeito Luiz Fernando, que demonstrou desde o primeiro momento um apoio inestimável à nossa trajetória aí em relação a esse projeto, que traga dignidade, que traga respeito e que a gente possa brindar realmente um novo vetor de riqueza para o nosso estado. Muito obrigado. Obrigado ao senador Fausto Longo. Também agradeço as presenças do José Arnaldo Lisboa Gomes, ele que é correspondente de agronegócios do Banco do Brasil, de Alagoas, Humberto Cerezer, presidente do Sindicato dos Produtores de Vinho, Célio Campos Vila, presidente da VIV, Associação dos Vitinicultores de Vinhedo, Ricardo Lorenzini Bastos, diretor-geral de Secretaria da Agricultura e Abastecimento da Coordenadoria de Assistência Técnica do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes, Roberto Ferrari, presidente do Sindicato Rural de Itatiba, e seu filho Rogério Ferrari. O Carlos Alberto Capeleto, presidente da Associação dos Produtores Rurais Itatiba, o Hermes Marquezin, ele que é agricultor de Jundiaí, Bruno Gabriel, agente de Relações Institucionais da Fiesp, Nicolau Finamori Júnior, prefeito de Louveira, o Jailson Marinho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Louveira, o Elinho Zanata, prefeito de São Pedro, Carlos Eduardo Oliveira, o do Sorocaba, vereador de São Pedro, Ronaldo Gasparello, prefeito de Torrinha, o vereador Fabiano Redondo e o padre Newton Antônio Marques. Muito obrigado pelas presenças. O Walter Leandro Ferreira e o Anderson Cardoso são vereadores de Águas de São Pedro. Vereador Paraná de Piracicaba, o Charleston de Oliveira Leite, vereador de Itirapina. Pois não, Sandra.
Tá, o Filosofia, né? Obrigado ao nosso querido prefeito Cláudio Góes, que produz esse vinho aqui. Tá entre os, me ajuda, prefeito, entre os 14 melhores vinhos, 16 dos melhores, entre os 16 melhores vinhos da safra 2014. Aplaudir o nosso prefeito aqui. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Está levando muito vinho, né? Com a palavra, nosso querido secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o deputado Arnaldo Jardim. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui com tantos amigos, numa reunião que surpreende pelo número de pessoas e ainda mais bacana pela qualidade das pessoas que aqui estão. Ninguém está aqui por acaso. Todas as pessoas têm uma motivação, todas as pessoas têm um vínculo claro. Estamos aqui, primeiro, para saudar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa e, não tenho dúvida, para dar largada a um conjunto de iniciativas conjuntos aqui de todos, produtores, Assembleia, Poder Executivo. Cumprimentar, em primeiro lugar, uma pessoa que tem tudo a ver também com isto que fazemos nesse instante, que é o nosso querido Márcio França. O doutor Márcio França, além de ser um grande apreciador de vinho, tem bom gosto, gosto refinado. O Márcio França recentemente esteve, acho que eu posso contar isso, né? Esteve na Itália, fez lá uma incursão, tá certo? Naquele momento mais significativo, que é o momento ali em que as trufas surgem na Itália, e fez algo que nós, que somos seus amigos, ouvimos aí sem cansar ele contar dessa estada. Uma pessoa que dignifica São Paulo, também representa aqui o nosso querido Geraldo Alckmin. Me ajudem a todos a saudar ele, que em breve assumirá o governo do Estado, doutor Márcio França, para a nossa alegria, prestigiando a todos nós que estão aqui. Saudar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Teve aqui o Cauê, está aqui o nosso querido Roberto Moraes. O Roberto Moraes, nós o conhecemos, o Roberto Moraes é diligencioso naquilo que faz, quando pega algo como um desafio, dá conta. Isso já é uma demonstração, o que acontece aqui de uma forma tão significativa, expressiva. Parabéns, Roberto. Um privilégio ser teu amigo, ser admirador do seu trabalho, e não haveria ninguém, sem nenhum desfavorecimento a quem quer que seja, que pudesse pegar essa bandeira e desfraudar da forma como você já começou e fará. E você está aqui muito reforçado pelo Chico Sardelli, querido amigo, pelo nosso querido Davi Zaia e pelo Vitor Sapienza. Tutti Uriundi aqui também, né? Zaia, Sardelli, Sapienza, né? Então, uma alegria poder ver a Assembleia dessa forma tão bem representada aqui. Dizer da importância de termos aqui os prefeitos, falou tão bem o deputado federal, o deputado estadual, jovem e ativo prefeito Luiz Fernando Machado. Parabéns, Luiz Fernando, soube que você vai ser indicado como coordenador da rede dos municípios vinícolas e você certamente dará muito bem conta disso. Está aqui com o Cláudio Góes, essa pessoa maravilhosa. O Cláudio Góes acabou de ser mencionado pelo Fausto, eu já provei do Filosofia, fui lá na Vinícola Góes, tá certo? Acompanhado do meu pai, passei uma tarde maravilhosa lá com o Cláudio Góes e provei o vinho. Mas, acima de tudo, atesto aquilo que foi o extraordinário serviço que o Cláudio fez. Antes de ser agora prefeito, dirigiu durante muito tempo a Câmara Setorial da Uva, do Vinho, da Secretaria da Agricultura, bem antes de eu ser secretário da Agricultura. Muito obrigado, Cláudio, por todo esse trabalho. Tudo isso que acontece hoje tem muito a ver com a sua pregação. Está aqui também o Ronaldo, prefeito de Torrinho, nosso abraço, o Nicolau de Louveira, o Hélio de São Pedro. Quero saudar também o prefeito de Amparo, o Jacó. Eu vi o secretário da Agricultura, não tinha visto ele. Chegou o Jacó? Então,
o Jacó. Está aí o secretário da Agricultura, o Jacó não está, mas o bilhete está aqui. E saudar com muito carinho aqui o nosso querido Fausto Longo. O Fausto Longo, muitos de nós torcemos para que o Fausto fosse eleito. Ele foi eleito numa dobradinha muito especial a nós, particularmente do PPS, que ele fez uma dobradinha com a Renata Bueno, nossa deputada federal, representando o Brasil no Parlamento da Itália, o Fausto senador, ela deputada federal. O Fausto mudou a qualidade da representação parlamentar que nós temos lá no Parlamento da Itália, tem feito esse trabalho de uma forma muito correta e aqui feito esse trabalho muito importante dirigindo o Instituto SP Vinho. Eu acho que todos nós devemos dar uma grande salva de palmas ao Fausto Longo, porque ele é um grande responsável por aquilo que acontece também aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Fausto. Tantos vereadores presentes, na figura do Zé, meu querido amigo Zé Carlinho, de São Miguel Arcanjo, saudar tantos de tantas cidades, vereadores que estão aqui conosco participando. Estão aqui os nossos produtores. Humberto Cerezer, muito obrigado a você por toda essa história, você que preside a Câmara Setorial lá do vinho, em termos do mapa, muito obrigado a você. Muito obrigado ao Daniel, o Daniel que é lá de Louveira e veio, ele hoje dirige a nossa Câmara Setorial. Daniel, cadê você? Daniel está lá, levante-se aí, dirige a nossa Câmara Setorial de Uva e Vinho da Secretaria da Agricultura, muito obrigado a você. Está aqui o nosso querido Oswaldo Mazieiro, todos nós conhecemos, da Associação dos Produtores de Morango, lá de Atibaia e Jarinu. Está aqui o Célio Campovilla, que é da Associação dos Viticultores de Vinhedo, o Marcelo Borges, da Associação Braulista de Sommelier. Está aqui o nosso Nelson Mateus, da nossa Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. O Adão Kobayashi, que é um exemplar produtor lá de Tupéva, várias vezes premiados por nós na Secretaria da Agricultura. O Wilson Tomazetto, lá de Indaiatuba. Lívio Giosa, querido, o Lívio Giosa também, que é militante dessa causa. O Roberto Ferrari, já mencionado. O Vitor, da Agroesp, que reúne os nossos técnicos. E está aqui, Márcio, a nossa equipe também, que eu fiz questão que viesse da nossa Secretaria da Agricultura. Secretaria que nós temos feito aí uma grande parceria com as nossas ETECs e FATECs. Querida Laura Laganá, nós que estivemos lá na Benito Storani, está aqui o Alvarez, daqui a pouco ele vai falar, nós que vimos lá toda a questão de tanques de fermentação, toda a questão do curso de enologia lá em Jundiaí, toda a fronteira que estão fazendo com os nossos centros de automação, para nós podermos fazer com que o desafio da mão de obra, particularmente da colheita, possa ser ampliado. Muito obrigado por essa parceria. Você que está aqui, Laura, junto com a Fabiana, junto com o Alvarez, já mencionado, que agora está cedido lá ao Luiz Fernando, né, Luiz Fernando? Você tirou ele lá da escola para ajudar na agricultura, mas continua conosco lá desde sempre aí. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Está aqui o nosso centro de pesquisa. Nós, recentemente, tivemos um avanço muito extraordinário, devo comunicar, porque vai nos ajudar nesse trabalho, e queria agradecer muito ao Márcio França. O Márcio França foi diligente, teve um apoio decisivo da Assembleia, Davi Zaia trabalhou muito por isso, Chico Sardelli também, o Vitor, agora conosco aqui também, o Roberto Moraes, quando a Assembleia aprovou um destaque no orçamento para que 120 milhões pudessem ser destinados aos nossos institutos de pesquisa. O Márcio França fez a costura política e abriu a FAPESP, um edital específico para a revitalização dos nossos institutos de pesquisa. Nós estamos vendo a pesquisa no Brasil ficar aí ao Deus dará, e em São Paulo nós conseguimos avançar nesse sentido. A Assembleia Legislativa e o Márcio França tiveram um papel muito importante nesse sentido, por isso que nós estamos aqui. O Orlando de Melo Castro, que é o nosso coordenador da APTA, está ali sentado, coordena todos os nossos institutos de pesquisa, um deles é o nosso glorioso IAC,
está aqui representado pela Mara, que é diretora do nosso Centro de Fruticultura. Muito obrigado, Mara, por esse trabalho. Está aqui o nosso centro, que é de extensão rural, muito importante, a CAT, todas as casas da agricultura, EDR, simbolizada aqui no Ricardo Lorenzini, que é astro da televisão. Esse final de semana passou apresentando as nossas sementes, que não precisam de agrotóxicos. Nós vimos no Jornal Nacional, vimos em todo o processo. Muito obrigado, Ricardo Lorenzini, querido, representando a nossa CAT, com os nossos pesquisadores que estão aqui, o José Luiz Hernandes, o Odair Santos, o Afonso Peste também, mas todos eles me permitem mencionar, vou pedir para ela ficar de pé, ela que é a nossa musa da viticultura. Levanta aí, Adriana, que é autora da coordenação do nosso plano da viticultura paulista. Muito obrigado, Adriana, por tudo que você tem feito nesse trabalho tão importante para fortalecer. Nós temos um programa na Secretaria da Agricultura que chama, o Márcio muitas vezes foi inaugurar, Microbacias 2. Nós reunimos produtores rurais e tentamos incentivar. É um programa do Banco Mundial, 80%, muitos dos prefeitos acompanham aqui, nós conseguimos fazer. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem 300 associações e cooperativas que têm esse programa no estado de São Paulo. É uma até silenciosa transformação que daqui a pouco nós vamos sentir muito efeito disso. E tem um que tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo, Márcio. Nós chegamos em Jundiaí, do nosso querido Luiz Fernando. E lá nós tínhamos 15 produtores ali, que se chamam produtores artesanais de vinho. Qual era o grande desafio que tinha? A questão do invase, a questão do engarrafamento. Porque eles tinham que tirar ali o vinho, processavam, tinham que tirar para ir a um local onde seria envasado. E isso era um problema de logística muito grave. Eles se juntaram, tiveram uma ideia. Fomos ao Rio Grande do Sul, onde tinham fabricantes exatamente dos melhores equipamentos de invase, vocês sabem que estão lá, tá certo? E surgiu a ideia de, pela primeira vez no Brasil, nós não temos muitas notícias por aí, de fazer um invase móvel. Em cima de um chassi de caminhão, se montou ali uma estrutura. Nós conseguimos entrar com 80% desses recursos a fundo perdido, o governo de São Paulo, doutor Geraldo, aquilo que é o programa Microbacias, e ali se constituiu. Então, isso vai em cada uma das propriedades, se leva ali o vasilhame, limpa, tá certo? Se invasa, rolha, lacre, rotula, e o caminhão vai em cada uma das propriedades. Um exemplo daquilo que é a criatividade do nosso produtor, daquilo que é a disposição de sobrevivência, daquilo que tem sido uma verdadeira jornada, que nós queremos nesse dia em que se lança aqui a frente parlamentar, a quem desejamos vida longa, e devíamos ter um brinde para fazer aqui, o Roberto, a próxima vez, providencia, tá certo? Até agora só café, e eu estou louco para tomar um vinho para podermos comemorar aqui, mas dizer que nós estaremos juntos para discutir incremento de pesquisa para novos cultivares. E boa parte dos cultivares que nós temos, variedades, todos sabem, veio do nosso Instituto Agronômico. E nós queremos aprofundar isso. Estudo em sanidade com relação à prevenção de doenças, pragas, particularmente desenvolvimento de porta-enxertos. E discutir a legislação para que a gente possa discutir de forma que o produtor artesanal não tenha essa necessidade de 70% daquilo que ele processa ser necessariamente de produção dele, porque isso tem levado a um estrangulamento, e nesse instante que nós estamos revendo a legislação sobre indústria artesanal aqui no estado de São Paulo, nós queremos introduzir, fazer esse debate junto com a Assembleia para que esse aprimoramento possa ocorrer. E estamos prontos para poder fazer o cadastro da vitinicultura paulista como algo que possa ser uma referência para que esse planejamento possa garantir mais consistência, mais qualidade. Nós temos uma bem-sucedida experiência do selo paulista de qualidade, que já temos na área de suínos e outras áreas mais, e queríamos discutir com vocês também para que nós possamos ter o selo paulista ao nosso vinho,
que orgulha a todos nós e que agora, com a frente, certamente vai ter um impulso ainda maior. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns aos produtores, processadores, aqueles que fazem a cadeia virtuosa, a cadeia da vitinicultura paulista. Parabéns a vocês. Obrigado pelas palavras, o secretário Arnaldo Jardim. Para quem não sabe, 2006, né, quando ele se elegeu deputado federal, ele me passou, ele fez despertar o gosto por presidir frentes parlamentares. Me passou o comando da Frente Parlamentar do Setor Sucro Energético, que eu presido até hoje. Depois disso, nós viramos presidente do setor de mineração e agora da vitinicultura. O Arnaldo foi quem me incentivou a fazer parte para comandar aqui as nossas frentes parlamentares. Mais uma vez aqui agradecendo o Zé Carlão, vereador de São Miguel Arcanjo, também o Adilson Rios da Silva, o Zico, também vereador de São Miguel, Francisco Nussi Neto, vereador de Araras, João de Souza Neto, vereador de Indaiatuba, o Eduardo Quadros Souza, representando o deputado Edson Geriboni, os vereadores o Anderson Cardoso e o Walter Ferreira de Águas de São Pedro, Walter que preside a Associação Comercial Local e é presidente do nosso partido, a Joyce Jopé Leal, diretor executivo da Objeto Brasil, o Mário Inui, secretário agropecuária de Atibaia, o Carlos Alberto Piffer, secretário municipal de governo de Amparo, e o Mauro Imui, secretário agropecuária de Atibaia. Mais uma vez agradecendo a presença, né, sempre muito prestigiosa nessa casa, nosso querido vice-governador, daqui a alguns meses governador do estado, Márcio França, fará o seu pronunciamento. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, meus amigos, caros colegas deputados estaduais, cumprimentar o deputado Roberto de Moraes, na pessoa dele, saudar as pessoas que vão fazer parte dessa frente. É importante a atividade do parlamento de constituir frente. Para quem não está acostumado com esse formato do parlamento, quando você quer destacar algum assunto, quando você quer chamar a atenção de algum assunto, você cria uma frente parlamentar, que é a maneira das pessoas poderem discutir especificamente aquele assunto. E ele pode se deslocar, reunir pessoas, juntar técnicos, enfim, pode começar a trabalhar a ideia para que ela ganhe repercussão. E é isso que foi entregue, então, ao Roberto de Moraes, que é um excelente parlamentar e que teve a sensibilidade de poder produzir uma frente com esse assunto, né? Quero cumprimentar o deputado Arnaldo Jardim, secretário de Estado, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. O Arnaldo, a gente, quando monta um governo, você é prefeito, você é governador, presidente da República, é difícil você conseguir pensar as pessoas com vocação para um determinado assunto que se disponha a ser secretário de Estado, que se disponha a ser ministro, porque é muita responsabilidade, ainda mais quando você coloca uma pessoa que, às vezes, a pessoa é um técnico no assunto, mas não tem noção da política. E, às vezes, ele é político, mas não tem noção técnica do assunto. Você encaixar a pessoa certa no lugar certo. Mas tem alguns privilegiados, no time do Santos tinha um lá para trás, chamava Lima, né, que era um grande jogador, que você encaixa, onde você encaixar, o sujeito vai se dar bem, porque ele, além de bom profissional, consegue rapidamente incorporar o assunto principal que ele vai tratar. Esse é o caso do Arnaldo, que rapidamente incorporou toda essa área agrícola, de abastecimento, enfim, e hoje ele fala com uma paixão, como se tivesse passado a vida inteira cultivando isso, vivendo isso. É muito bacana quando a pessoa se entrega a uma tarefa, é preciso ser uma pessoa vocacionada. Se a pessoa não é vocacionada para isso, a pessoa faz com um certo desdém, não é? Mas mesmo com dificuldade financeira, orçamentária, pegamos anos difíceis, né, no governo, a gente vê no Arnaldo essa coisa assim, o entusiasmo que ele fala de cada um dos assuntos, né? E mostra uma coisa interessante, eu disse ao governador ontem lá no nosso evento, Arnaldo, essa semana nós estivemos juntos, eu e Arnaldo, lá num evento em Bebedouro. E eu não sou da área rural, né? Eu venho do litoral de São Paulo, então tenho mais dificuldade de entender. E fui lá num evento da Cooper Citrus. Aí chegamos no evento, você imagina o quê? Um evento rural, e entramos num auditório grande assim, viu, Roberto, que é interessante, cheio de gente sentada, com várias mesas e cadeiras, enfim, tratando de assuntos de produção em cada uma das regiões. Me lembrou muito uma bolsa de valores, porque as pessoas vão comprar um produto
e já negociam a produção do futuro. Então, eles compram um trator e dão em troca uma quantidade de sacas daquilo que eles vão produzir daqui a 2 anos. E vão lá na cooperativa na hora e já homologam como se fosse uma bolsa de valores, né? Andamos mais um pouco e sentamos lá no auditório, onde tinha uma exposição de produtos do futuro. Então, várias máquinas andando sozinhas e fazendo toda essa parte agrícola, enfim, de tratativa das coisas agrícolas. Só que chamou a atenção, porque um avião não tripulado passa e identifica onde é que tem lugares na lavoura que tinha algumas ervas que precisavam ser destruídas. Aí levanta um drone acoplado num tanque de 10 litros, e o drone vai exatamente em cima desse lugar, ô Luiz Fernando, e despeja um produto bem em cima daquele lugar, né? Então eu fiquei a pensar o seguinte: quando meus avós, que eram italianos, foram lá para o interior, em Bebedouro, meu pai queria fazer medicina, e queria estudar, queria fazer tecnologia de ponta e tal. Então eles disseram: olha, vai para a cidade grande, porque lá tem as faculdades, lá tem a tecnologia, se você não quiser, você pode estudar outras coisas na área administrativa, vai trabalhar na Bolsa de Valores, vai trabalhar com financeiro e tal. E hoje você vê exatamente o oposto. Quer dizer, o campo tem muito mais área para crescimento na área tecnológica, na área de evolução tecnológica, na evolução financeira, do que muitas vezes a oportunidade da cidade. Então, esse orgulho que as pessoas voltaram a ter na produção do campo, representou, no caso dessa visita que eu fiz, a um assunto. Eu fui visitar lá, Chico, um supermercado, que o nome do supermercado é, por exemplo, Caipira Market, sei lá como é que é o nome. Eu sei que as pessoas usam umas camisetas assim: eu tenho orgulho de ser do campo, né? E aí eu percebi o seguinte: olha a mudança importante que o Brasil sofreu, né? O que as pessoas antigamente do campo achavam que tinham menos orgulho, a gente até brincava com isso. Hoje as pessoas têm orgulho de ser do campo porque produzem, e o Arnaldo falou lá e as pessoas bateram palma e disseram: olha, nós precisamos mais desse Brasil aqui e menos de Brasília. Esse Brasil que funciona, esse Brasil agrícola, rural, enfim. Então, meu testemunho aqui pelo trabalho do Arnaldo e tudo que ele tem representado aqui para a agricultura do Estado de São Paulo e para o Brasil. Cumprimentar o senador Fausto Longo, também gostaria de explicar, porque nem todo mundo sabe. A Itália é um país tão evoluído e tem tantos imigrantes para fora da Itália, que saíram da Itália para sobreviver, para viver, para plantar, enfim, que ela criou no parlamento algumas vagas espalhadas pelo mundo para que as pessoas que estão fora da Itália, mas que são italianos de alguma forma, possam votar num senador, num deputado, não é isso? Então, na América do Sul, são 2 deputados e 1 senador. 2 senadores e 4 deputados, na América do Sul todinha. E nós temos o orgulho e a honra de ter o Fausto Longo, representante do parlamento da Itália, eleito pelos brasileiros que têm naturalidade italianas aqui no Brasil. Mas representa o Brasil, representa o italiano e vota normalmente no Senado italiano. Cumprimentar também o Luiz Fernando Machado, prefeito, nosso colega, nosso companheiro, prefeito de Jundiaí, uma brilhante revelação dessa cidade pujante que revela vários bons políticos e que agora está tendo a oportunidade de conhecer um jovem com muitas qualidades que passou aqui pelo parlamento, foi meu colega deputado lá em Brasília e hoje está lá em Jundiaí com a difícil tarefa, porque em Jundiaí, como o padrão é de excelência, o prefeito tem que ser também de excelência. Então, é sempre uma cobrança muito mais forte. Cumprimentar o Luiz Fernando, cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, meu amigo Davi Zaia, o Vitor Sapienza, Chico Sardelli, o Luiz Lauro, ex-deputado, pai do Luiz Lauro, meu companheiro de partido, o Itamar Borges, que passou aqui, o Aldo Demarco, que eu vi por aí, a Olívio Giosa, ex-deputado estadual também aqui presente, cumprimentar os prefeitos do Cláudio Góes de São Roque, o Nicolau Finamori de Louveira, o Ronaldo Gasparello de Torrinha, o Elinho de São Pedro, cumprimentar o Padre Newton, que também eu vi aqui hoje, cumprimentar e agradecer a presença, ao prefeito de Amparo, Jacó, ao Zé Antônio de Godoy, vice-prefeito de Piracicaba. A gente tem que prestigiar os vice, então estou aqui mencionando o vice-prefeito de Piracicaba, o Padre Newton eu falei, ao meu amigo Didu Russo, que eu vejo aqui, o maior entendedor de vinho do Brasil, sujeito que, quando alguém vai comprar um vinho, entra no blog do Didu e encontra aquelas... Porque comprar vinho caro, todo mundo sabe. Vai lá, compra um caro, geralmente é bom. Agora, comprar um vinho barato, que seja bom, aí é para quem conhece, né? E ele sabe e dá a instrução correta para as pessoas, por isso que traz um sucesso. Cumprimentar o Didu, que eu revejo aqui. Professora Laura Laganá, nossa professora, coordenadora de todos os nossos... O maior programa do Estado de São Paulo e do Brasil, da Paula Souza.
a Adriana Verde, vice-coordenadora da Agência Turística Tecnológica de Agronegócio, da APTA, ao Eduardo Alvarez, gestor de agronegócio e abastecimento do turismo de Jundiaí, a professora Fabiana Loresson, que é diretora da ETEC Benedito Storiani de Jundiaí, Storani, né? Aos secretários municipais, viticultores das cidades de Atibaia, Indaiatuba, enfim, todas as cidades, senhoras e senhores, ao cumprimentar de maneira especial o Cláudio Góes, aqui que me presenteou com o vinho, vou provar com muito prazer. Amigos, olha, breves palavras. Me pediu o governador Alckmin que viesse aqui hoje para cumprimentar o Roberto. O Alckmin é um apaixonado por esse setor agrícola, o Arnaldo conseguiu reforçar isso nele. Tem uma história de vida muito bonita, porque ele foi criado pelo pai. O governador Alckmin perdeu a mãe muito cedo, e o pai é que criou. E o pai vivia num instituto, eu acho que era de piscicultura, em Pindamonhangaba. Então, ele foi criado dentro do instituto nessa área, e viveu vários lugares. Então, ele é muito apaixonado por esse tema, e o desenvolvimento desse tema. Até porque eu faço sempre um paralelo. As pessoas diziam sempre do Alckmin, meio que reclamando, que ele era do interior, que ele era muito caipira, que ele era muito de uma cidade pequena, enfim. E isso que era aparentemente um defeito, transformou-se numa das principais qualidades, porque ele, de verdade, acaba se identificando com as pessoas do interior, com a simplicidade das pessoas do interior. E isso faz com que, ao longo dos anos, esse moço seja governador pela 4ª vez de São Paulo, de maneira extraordinária, para o tipo de perfil que ele tem, uma grande surpresa, de uma revelação importante, e certamente o tempo dirá que a gente não elege um presidente da República Paulista desde 1906, quando Rodrigues Alves, lá do Vale do Paraíba, foi presidente da República. E eu venho dizendo que a gente tem a chance, né, de, quem sabe, voltar a eleger um paulista presidente da República, e certamente o Alckmin será um grande nome para essa disputa. Porque a gente também, quando a gente vê uma história de sucesso nos institutos agrícolas, alguém que faz a plantação, alguma pessoa que tem uma atividade como essa, sabe o seguinte: por que na Itália, por que na Grécia, por que em outros lugares você tem um padrão de qualidade que é muito bom? Por que é muito bom? Porque tem tempo, tem maturação, tem anos e anos que às vezes a família está lá, o avô, o bisavô, todo mundo foi criando e criando e criando e foi aperfeiçoando. Não dá para fazer as coisas, por mais genial que você seja, por mais sensacional que você seja, nada vai dar certo se você não tiver experiência. A experiência é um componente muito importante na vida. Eu brinco que se você tiver que fazer uma cirurgia com o médico, não é? E for uma cirurgia no coração daquelas bem difíceis, você quer saber o seguinte: o cirurgião tem experiência? Porque eu quero alguém com experiência, né? E no caso do governador, a experiência dele passar tantos anos aqui no governo, de gerenciar esse estado, país que é São Paulo, dá a ele essa maturidade para poder fazer um grande governo. Num momento tão difícil do Brasil, com tantas dificuldades, com problemas de salário, vocês têm assistido, né, nas redes de televisão, vários estados do Brasil com atraso de salário, com problema grave, com crime organizado batendo solto, enfim, e aqui em São Paulo a gente com essa estabilidade. Então, cumprimentar essa coisa da experiência e que cada um de vocês conseguiu produzir ao longo dos anos. No caso específico aqui, dessa nossa atividade, eu sou um entusiasta pela questão do valor agregado. A gente fala que São Paulo já é um grande estado também agrícola, mas quanto mais a gente consegue agregar preço, agregar novas receitas, é muito importante. E essa atividade da uva, ela produz uma série, como disse aqui o Fausto Longo, uma série de atividades diferentes, todas elas com muito valor agregado. E, portanto, com muita possibilidade de geração de emprego. A gente tem diversos cursos nessa área. O Roberto já me cobrou, com a Laura também, que a gente pudesse colocar os recursos finais que faltam lá na nossa ETEC lá de Jundiaí, que o Luiz Fernando foi lá com o diretor. Falta algum recurso para a gente completar a obra importante. A gente vai dar um destino para poder arrumar o lugar de tirar esse recurso de um fundo estadual, que é de ciência e tecnologia, porque eu acho que é apropriado para o tema, para que os meninos, para que as moças possam estudar para essa área. Para que vocês entendam é o seguinte: quem trabalha nessa área tem uma remuneração, em média, 70% acima da remuneração das pessoas que trabalham em outras áreas. Porque o valor que agrega esse produto remunera melhor. Então, nós precisamos formar as pessoas com qualificação adequada. Porque não adianta você achar que você vai fazer uma coisa se você não tiver uma qualificação. E essa qualificação, sim, é uma grande tarefa do Estado de São Paulo. A gente tem que identificar, depois tem que
qualificar e depois ajudar a organizar, financiar o setor, ajudar com financiamento. Essa é a nossa grande tarefa. Então, nós estamos com total disposição de ser parceiros aqui da Frente Parlamentar, dizer que está muito em boas mãos com o Roberto, tem aí o apoio do Arnaldo e de todos os parlamentares aqui presentes. E, para finalizar, eu queria contar uma história que o governador me contou por conta do presente aqui. O governador me contou esses dias que lá em Pindamonhangaba, que ele sempre conta uma história de Pindamonhangaba, tinha um sujeito lá muito pão duro, que era dono, era um alfaiate, e ele então teve um problema grave e foi no médico da cidade e precisava de uma cirurgia. E o médico se esforçou, arrumou a cirurgia, arrumou o hospital, enfim, e era amigo dele, fez a cirurgia todinha do sujeito e tal. E no final ele falou: doutor, você não vai me cobrar, né? Porque eu tenho uma dificuldade, o senhor sabe, eu sou alfaiate, enfim, se o senhor amanhã precisar de mim, o senhor precisar de um consertozinho, de arrumar alguma coisa na sua roupa, o senhor, por favor, então o senhor me manda lá que eu resolvo para o senhor uma arrumação na sua roupa, alguma coisa que tiver que consertar, né? Para preencher alguma coisa, enfim. E o médico então falou: bom, o que eu vou fazer desse jeito? O sujeito já foi avisando antes que não ia pagar, né? Passou um tempo e tal, e esse médico então mandou comprar um botão, colocou numa caixinha assim, e falou mandou para o alfaiate: seu alfaiate, nesse botão que está aí, vê se o senhor prega um terno para mim, por favor, né? Eu estou dizendo isso porque eu ganhei uma rolha aqui do Fausto Longo, o senador italiano. Eu falei: está faltando a garrafa aqui. Ele já me arrumou a rolha. Agora falta a garrafa de um bom Brunello aqui para eu encaixar, né? E aí, para finalizar mesmo, eu ia dizer para ele isso. Eu tive lá, agora, recentemente, como diz o Arnaldo, e fui visitar uma vinícola muito famosa, italiana, enfim, Banfi, que ele conhece, uma vinícola importante lá da Toscana. E aí, eu olhei lá o vinho do meu padrão, que dava para comprar e tal, e arrumei duas garrafas de vinho, comprei a 30 euros, falei para o Chico Sardelli, comprei a 30 euros lá as garrafas de vinhos boas, daquela vinícola famosa lá do Banff, que o Dudu conhece tanto. E trouxe os dois vinhos na minha mala, embalei e tal. Quando eu cheguei em São Paulo, saí do tax free lá e fui lá para o lado de fora, porque ia buscar uma outra pessoa, encontrei o mesmo vinho que eu paguei os 30 euros aqui numa loja aqui do lado de fora, em Cumbica. Aquele vinho que custou 30 euros lá, custava 830 reais aqui. Aí eu reforço a necessidade da gente conseguir encontrar uma fórmula de poder popularizar essa bebida importante, que as pessoas possam comprar a um preço brasileiro, porque ninguém pode comprar um vinho de 800 reais, de 500 reais, é incompatível com o padrão da gente, não é? Mas lá não custa tão caro. É que, claro, a gente tem um monte de taxas, importações para proteger o nosso vinho, e a gente, então, precisa fazer com que o vinho da gente tenha aquela qualificação. E, para isso, a frente, a atuação do governo, a engenharia do Fausto, que fez esse convênio conosco agora com a Umbria, que vai ajudar com a tecnologia, com o financiamento, a gente chega a esse momento, tá bom? Muito obrigado, bom dia a vocês, fiquem com Deus. Agradeço ao nosso querido doutor Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo, pelas palavras, pelo comparecimento. Deixei aqui no final para dar um abraço do Russo, né, como um dos maiores conhecedores de vinho, pessoa que é referência, e à frente também surgiu numa das visitas que ele fez aqui conosco, inclusive participando da TV Assembleia. Vou pedir licença aqui para tocar meu... Obrigado mais uma vez, nosso querido Márcio França. Março, né, doutor Márcio? Em março. Aí só Deus sabe. Márcio assume o governo do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Márcio. E quem sabe fica 5 anos, né? Eu agradeço também o Antônio Ângelo Bassetti, presidente da Provin, Associação dos Produtores de Vinhedo, e o José Ricardo Azolim, diretor da Cooperativa Paulista. Fabiana, cadê a nossa Fabiana, diretora da ETEC? Acho que a boa notícia veio, né? A reação da professora Laura aqui, do prefeito Luiz Fernando, a nós, acho que é boa notícia para que possamos terminar a obra lá, né? Equipar, ok? Parabéns. O prefeito Luiz Fernando Machado seria o último ato aqui, depois das duas palestras,
Ele tem uma audiência às 11h30 lá em Jundiaí, não sei se vai dar tempo de chegar, né, prefeito? Mas antes da saída dele, eu gostaria de fazer aqui uma proposta, e que fosse por aclamação, né, que o nosso querido Luiz Fernando Machado, ele seja escolhido como presidente da Rede Paulista das Cidades Vitinícolas, né? Vitivinícolas, é isso? Vitícolas, tá bom. Ele seja eleito, quem estiver de acordo, que vocês possam permanecer como estão. Então, por unanimidade, está aprovado. Não teve nem alternativa, né, gente? Foi imposto, né? E, Cláudio, só para revelar aqui para vocês que o Fausto, além de inúmeros outros talentos, tem esse aqui também. No tempo em que nós estávamos aqui na mesa, ele estava fazendo esse desenho aqui que tem escrito Jundiaí, futura capital do vinho paulista. E não sei se está dando para ver claramente aqui o que ele desenhou, mas belíssimo, belíssimo. Desenho belíssimo. Muito obrigado, viu, Fausto? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado ao prefeito Luiz Fernando, boa viagem. Então... Cláudio, que não seja o meu o que o Márcio quer completar com a rolha, viu? Obrigado, prefeito Luiz Fernando. Muito obrigado. Nós vamos agora, nós temos... Obrigado, prefeito. Gostaria de pedir aqui que a nossa querida conterrânea, né, quem não sabe, eu e a Adriana somos encharqueada, né, fica de 30 quilômetros de Piracicaba. E a Adriana é prima do nosso prefeito Romeu Verde, estamos orando para que ele recupere-se logo, né? Então que a Adriana venha aqui até nós, ela vai falar, ela é coordenadora da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, da APTA, que é da Secretaria de Agricultura. Ela vem até a mesa e pedir também para que o Eduardo Alves componha junto, que o Eduardo será o próximo que vai fazer a sua explanação aqui. Aplaudir os dois que são os técnicos do assunto. Melhor. Ótimo. Pois não, Adriana. Obrigado pela sua presença aqui. Alô? Bom dia a todos. E hoje é um dia feliz para o setor vitivinícola paulista. Uma grande conquista. Eu queria agradecer todo o apoio, Roberto, né, nosso deputado, meu conterrâneo. Obrigada, né, o setor agradece. Eu, como porta-voz aqui das principais regiões produtoras, agradecemos essa iniciativa e acho que não falta mais nada, né, para essa governança do setor vitivinícola do Estado de São Paulo. Agora só nos resta, então, a plantar a uva para a indústria, né, para a produção de vinho e sucos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto de produção, iniciando para o contexto internacional de produção. Ixi, não está indo. Não. Bom, enquanto nós aguardamos essa questão técnica, eu gostaria de parabenizar também e agradecer a presença do nosso secretário Arnaldo Jardim, né? É o secretário que a gente precisava na secretaria. Ele deu, com certeza, um novo dinamismo à pesquisa da APTA. Ao senador Fausto Longo
companheiro aí desde o início das pesquisas relacionadas ao setor. E ao prefeito de Jundiaí por ter aceito essa empreitada de organização da rede de cidades vitivinícolas do Estado de São Paulo. Bom, em termos internacionais, a produção, o Brasil... Está pronto? Aqui está indo. Tá? Obrigada. É interessante observar os dados da Organização Internacional da Uva e Vinho, a participação do Brasil em termos de hectares, de área de vinhedos. O Brasil ocupa a 19ª posição no mundo em área, então, de uvas. E em termos de produção, né, de toneladas, de volume produzido, o nosso país está em 14º lugar. É observar a importância da produção de uva do Brasil no contexto internacional. No contexto nacional, nós podemos observar aí as principais áreas produtoras de uva no território brasileiro, né? E esses dados são de 2016, do IBGE. Podemos observar que quase 80 mil hectares de vinhedo, Vale do São Francisco, a região, então, há uma soma aí de Petrolina e Juazeiro, portanto, os estados da Bahia, né, e Pernambuco, São Paulo com 8 mil, Santa Catarina 4.800, Rio Grande do Sul com mais acima da metade aí de área de vinhedo no contexto brasileiro. É importante observar que o estado de São Paulo tem a 2ª maior área em termos de unidade da federação, mas a 3ª posição em produção. A 3ª posição em produção das unidades dos estados produtores, em função das 3 safras do Nordeste. Então, essa capacidade de produção, de maior produção na mesma área, da condição do estado de Pernambuco ultrapassar o estado paulista. Podemos observar, e esse gráfico, os 2 gráficos são interessantes, principalmente o primeiro, que mostra, né, as posições dos municípios paulistas produtores de uva no contexto nacional. Podemos observar em 2005, que é o gráfico acima, né, a posição de São Miguel Arcanjo, a 6ª posição no contexto brasileiro, sendo que Pilar do Sul ocupava a 14ª posição e Jundiaí a 15ª, isso em 2005. 2015 já muda, né, o contexto. São Miguel Arcanjo fica em 14º lugar e Pilar do Sul em 19º. A importância aí de outros municípios que entraram nesse cenário e produzem mais, né? E as dificuldades das áreas tradicionais, principalmente Jundiaí, na manutenção do volume de produção de uva. Esses gráficos dão condições, né, para a gente observar a expectativa em relação às principais uvas, né, o destino das principais uvas aqui produzidas no estado de São Paulo. O gráfico superior mostra os pés novos de uva comum de mesa, que é uma escala maior, né? Acima de 700 mil, então cai uma queda bastante expressiva até 2015, 2014, e volta, né, num percurso de crescimento a partir desse ano. Observando, então, que a uva fina de mesa há uma queda bastante expressiva nessa questão de pés novos, né, e uva para a indústria
há um crescimento importante até 2015, uma queda em função também da crise, né, podemos dizer, em 2016, mas esse ano nós já observamos os dados preliminares e o percurso é de crescimento novamente. As principais regiões de produção do estado de São Paulo, né, Campinas liderando, e aí a importância da uva Niagara rosada, Sorocaba, importante também, principalmente na uva para a indústria, é a região que se destaca, né? Itapetininga, com 29,5% da produção de uvas paulistas. Nessa região estão Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo, os dois municípios que estão entre os 20 maiores produtores em nível nacional. E a região de Jales, importante área produtora também. No conjunto, estas 4 regiões paulistas, elas produzem 93% do total de uvas paulistas, sem considerar o destino delas. São produtoras de uva, independente se é uva para mesa, se é uva para a indústria. Mas a grande maioria, o foco da produção paulista é a uva voltada para a mesa, consumo in natura. Outro gráfico interessante que eu fiz questão de colocar para os senhores é a participação desse destino das uvas produzidas no mundo e no Brasil, né? No Brasil, a gente não faz aí, as estatísticas não permitem uma distinção entre uvas para vinho e uva para suco. Nós consideramos como uvas para vinho, mas é uva para indústria, na verdade, né? No mundo, nós temos uma grande participação de uvas para vinho, que essa participação está caindo na última década, caiu bastante, né? Enquanto que uvas para mesa, a tendência é de crescimento em nível internacional. Uvas passas, né, cerca de 8% da produção mundial, e uvas para suco, então, em nível internacional, a gente tem essa distinção, que no Brasil, não, né? Mas podemos observar a participação e o foco de produção para mesa no território nacional é bastante expressivo. Agora, em relação à produção de vinho, nós observamos que, em nível internacional, o Brasil também é destaque, né? Nós ocupamos a 14ª posição, e lógico que numa escala bem inferior aos primeiros colocados, né? Mas nós temos muito a crescer. Em termos de consumo, a OIV também estabelece aí o consumo do Brasil como 17ª posição, né? Consumo geral não é consumo per capita, né? Per capita, porque o consumo per capita em relação ao nosso território, nossa população, nós teríamos aí uma posição bem inferior, aí é consumo absoluto de vinho. Em relação ao consumo internacional, uma queda em 2014, né, e um crescimento menos expressivo, vamos dizer, até 2016, mas uma trajetória de crescimento. E em nível brasileiro, podemos julgar aí em relação à crise também, né, 2015 e 2016, uma queda no consumo de vinho. Podemos observar que a nossa participação ainda é pequena, se observarmos o universo brasileiro. Aqui, um gráfico do nosso projeto FAPESP, que foi desenvolvido de 2017 a 2010, de uma avaliação, uma base de um cadastro vitivinícola paulista, que nós pretendemos, com o apoio da frente, com o apoio do nosso secretário, estabelecermos aí
expandirmos esse cadastro para o universo paulista, né? O Rio Grande do Sul já desenvolve há décadas esse cadastro, uma parceria entre a Embrapa e o Ministério, e nós pretendemos estabelecer um cadastro para o Estado, mesmo para que essa produção entre para as estatísticas nacionais e internacionais, né? Precisamos, essa é uma demanda da Câmara Setorial de Uva e Vinho do Estado de São Paulo, e é uma bandeira que merece todo o apoio da Frente Parlamentar. E o nosso secretário está muito sensibilizado em relação a essa demanda do setor produtivo, né? Foi o início de um cadastro, nós entrevistamos quase 1.000 produtores de uva em 4 municípios e cerca de 140 produtores de vinho, desde o pequeno, que tem um elevado potencial de crescimento, que produz para a vizinhança, para o consumo próprio, até o envasador, né, que produz para o contexto nacional, para o mercado nacional. Bom, esse trabalho que nós fizemos em 2010 é uma base, foi possível estabelecer aí o fluxograma da cadeia, e esse slide ficou poluído, mas essa poluição tem uma função, tem um objetivo, é de mostrar a quantidade de relações que os agentes, que os elos dessa cadeia desenvolvem com os demais setores da economia, né? Esse segmento de uva e vinho, na verdade, ele extrapola o setor da agroindústria e do rural. Nós observamos aí a quantidade de insumos necessários à produção de uva e produção de vinho e a importância para o enoturismo, né, principalmente nas regiões tradicionais produtoras do Estado de São Paulo. O outro grande apelo do setor é a importância para a agricultura familiar. Nesse trabalho que nós elaboramos, podemos observar aí como um dos resultados importantes é que metade das propriedades entrevistadas, metade tem até 5 hectares. E a possibilidade de sobrevivência, então, a uva é uma atividade agrícola importante e que traz um retorno, tem um valor agregado, um valor importante para a pequena produção. Então, é possível ter um rendimento de destaque, né, em comparação às demais atividades agrícolas e que dê condições de permanência aí ao produtor rural, principalmente ao pequeno, né? Tem um apelo social importante. Nós também observamos aí uma classificação, os principais grupos de produtores de vinho no Estado de São Paulo. Então, os envasadores, o envasador, só envasador, o envasador que também produz parte do que envasa, e os produtores. O grupo dos produtores é o mais complexo, né? Temos desde os pequenos produtores não formais, que ainda não estão regulamentados segundo a legislação vigente, e essa é uma outra bandeira importante para a Frente Parlamentar, e o Didu está liderando essa discussão em Brasília, uma reunião dia 16 próxima, para realmente questionar essa legislação brasileira e que não agrega, que não insere a realidade paulista, é uma outra questão que merece a atenção da Frente Parlamentar. Segundo grupo de produtores, aqueles inseridos em roteiros do enoturismo, que, pela necessidade de maior produção, atendimento ao público
ao turista, eles passaram a dar maior importância para a cooperação, a associação. Então, eles são empreendedores que estão investindo em atividades não agrícolas, mas para atender ao turista. E, por último, os novos empreendedores não tradicionais que vêm de outros setores da economia e que estão fazendo muito sucesso, principalmente na Serra da Mantiqueira. Aqui, nas regiões tradicionais do entorno da metrópole de São Paulo, podemos observar a importância do turismo, né? São Roque, hoje, já consegue receber uma Piracicaba por ano, praticamente, né? Então, é muita gente. É uma atividade importante e que vem a somar aí ao setor vitivinícola paulista. E, além disso, o enoturismo ele exige uma proteção à paisagem, à cultura, à tradição, ao patrimônio. É um detalhe importante dessa associação do setor vitivinícola com o turismo, enoturismo e turismo rural. E os novos empreendedores são agentes que não têm tradição na produção agrícola, né, rural, e vêm de outros setores da economia e hoje estão fazendo muito sucesso com prêmios em nível internacional. O melhor tinto brasileiro é dessa região. Então, nós podemos dizer que esse grupo emerge, na verdade, um novo paradigma da produção vitivinícola paulista, colocando a questão da qualidade em nível internacional e mostrando, sim, que São Paulo é capaz de produzir vinhos de excelente qualidade. Então, aqueles slogans que a gente acostumava a ouvir, de que São Paulo não era capaz, São Paulo não tem clima suficiente, nós temos sim. E eles estão provando que é possível. Jundiaí, as principais ações que estão acontecendo, a indicação de procedência da Niagara Rosada, eu acho que é uma outra grande conquista para esse produto tão paulista e tão da região de Jundiaí, né? É um patrimônio paulista a uva Niagara Rosada. E merece ter uma indicação geográfica, começando pela indicação de procedência. E o arranjo produtivo local, um APL vitivinícola, que seria uma bandeira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do vice-governador Márcio França, né? Finalizando, a governança, as principais instituições envolvidas, né, com a vitivinicultura, os sindicatos, a AVA, que está aqui presente, a cooperativa, Instituto Federal, Embrapa, Unicamp, Unesp, as estaduais, o Centro Paula Souza, a FAPESP, como importante agência financiadora das novas pesquisas relacionadas ao setor, e a nossa Secretaria da Agricultura, né, a APTA, do qual eu faço parte, a Codeagro, né, tem uma série de ações importantes também, a CAT, né? Essa é uma governança importante que a Frente Parlamentar vem dar, então, um apoio, né, um importante apoio para a gente conseguir resolver os principais gargalos e que não permitem um desenvolvimento mais efetivo do setor vitivinícola no estado de São Paulo. E aí eu gostaria de deixar alguns gargalos, né, como a escassez de matéria-prima, que vai exigir um grande projeto das instituições de pesquisa no zoneamento para uva no estado de São Paulo, disponibilidade de mão de obra, a importância do Centro Paula Souza, da ITEC Benedito Storani, do Instituto Federal em São Roque, a ausência de informações, então o cadastro é urgente e nós vamos fazer de tudo para que ele aconteça no estado de São Paulo. Em informalização, essa questão da legislação que merece a nossa atenção, falta de identidade do vinho paulista, portanto, esse zoneamento é importante. É importante buscarmos a tipicidade desse vinho do estado de São Paulo.
Gostaria, então, de terminar por aqui. Agradeço a atenção de vocês e vida longa à nossa frente parlamentar. Muito obrigada, Roberto. Eu agradeço a Adriana Verdes, né, outra profunda conhecedora da matéria, pela sua exposição. E agora vamos ouvir a explanação do professor Eduardo Alvarez, ele que é gestor de agronegócio, abastecimento e turismo da Prefeitura de Jundiaí e é o idealizador do primeiro curso técnico de viticultura e enologia do Estado, que será realizado na Escola Técnica Estadual Benedito Storani, a ETEC de Jundiaí. Muito obrigado também pela sua presença, professor. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao deputado Roberto Moraes pela oportunidade que está dando à cadeia vitivinícola do Estado de São Paulo, com essa iniciativa fantástica. Eu quero agradecer a professora Laura Laganá, que é a minha chefe de coração, né? Me desculpe, Luiz Fernando. Agradecer, é uma honra estar representando hoje a Unidade de Gestão de Agronegócio de Jundiaí, esse novo desafio da oportunidade que o Luiz Fernando me deu, mas eu agora vou falar em nome da nossa querida instituição, do Paula Souza, que é um projeto que ele extrapola os limites do município de Jundiaí. Ele foi um projeto pensado para a cadeia vitivinícola do Estado, né? Então, eu estou aqui enquanto Paula Souza, uma grande honra de representar e ter tido o privilégio de comandar uma equipe fantástica, junto com a professora Laura, que vai apresentar o que foi construído ao longo desses anos aqui com vocês. Então, como eu disse, esse trabalho nós somos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Centro Paula Souza, na ETEC Benedito Storani, no município de Jundiaí, que é uma escola que atende ao arranjo produtivo do agronegócio da região do Circuito das Frutas, né, professora? As escolas agrícolas são o ensino mais caro que o Centro Paula Souza tem, por isso ela atende em todo o arranjo produtivo e uma região, e o Paula Souza, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele atende os cursos de acordo com a necessidade e demanda de mercado que existe nas diferentes regiões do Estado. Bom, esse curso foi pensado inicialmente, startado pelo polo do Circuito das Frutas, né? E Jundiaí aí tem uma localização privilegiada ali no centro, e a Benedito Storani, uma localização estratégica dentro do município para atender essas outras cidades, porque a gente está ali no entroncamento da rodovia Dom Gabriel, que vem de Itu com a rodovia Bandeirantes, muito próximo da Anhanguera, então, que facilita a chegada até a nossa escola fazenda. Bom, é importante contextualizar que esse projeto ele se inicia em 2009 por uma iniciativa, então, do Polo do Circuito das Frutas, dos 10 municípios, que fizeram uma parceria com o ICIF, com o Instituto de Culinária Italiana, e buscavam um local para um curso de enologia para os agricultores do polo, dos 10 municípios e dos restaurantes dos serviços de enologia oferecido nessa região. Então, foi quando eu tive o privilégio de conhecer a Paola, através da Associação Agrícola, o senhor René Tomazetto esteve na escola, estava começando a gestão, e logo depois o presidente do ICIF esteve em Jundiaí em 2009, formalizando a parceria para que acontecesse o curso, que foi lá em agosto de 2009, muitos agricultores aqui presentes vão se reconhecer na foto. No período da manhã, esse curso era realizado para os agricultores e no período da tarde para os restaurantes do polo. E ficou muito claro, nesse momento, o grande potencial que o Estado de São Paulo tinha para a produção de vinho, mas que também tinha um grande gargalo, que era a falta de tecnologia na produção. E aí o que fazer com isso? Como o ICIF já tinha um contato com uma escola lá no Rio Grande do Sul, então eu falei assim, vamos ver o que o Rio Grande do Sul está fazendo, né? O que está faltando para São Paulo. Foi quando surgiu a primeira missão técnica, em agosto de 2009,
Em agosto de 2009 foi um acordo de cooperação do Centro Paula Souza com o ICIF, né, que o Jundiaí apresentou o ICIF para o Centro Paula Souza, e em novembro foi a primeira visita técnica ao Rio Grande do Sul, com o apoio da Associação Agrícola de Jundiaí, que sempre foi uma grande parceira nesse projeto, com aporte financeiro para tudo o que aconteceu. A gente não chegaria nesse momento sem a colaboração e o apoio aí do seu Flávio Seolim e depois do René Tomazetto na presidência da Associação Agrícola. Nós ficamos 4 dias ali no Rio Grande do Sul, uma missão técnica de técnicos do Centro Paula Souza, produtores da região de Jundiaí e professores da ETEC Benedito Storani. Quando voltamos, eu apresentei o projeto para a professora Laura Laganá e ela abraçou a causa, abraçou a ideia da necessidade que existia de o Paula Souza atender essa cadeia produtiva do Estado, né? E ficou claro, no Rio Grande do Sul, quando a gente viu que o curso técnico e depois uma escola, a faculdade, começou ali em Bento Gonçalves na década de 60. Então, não existe o desenvolvimento de uma cadeia produtiva sem um aporte tecnológico junto com essa cadeia produtiva. Então, São Paulo estava atrasado no mínimo 50 anos, né, na sua história para desenvolvimento, como bem disse aqui o nosso vice-governador Márcio França, que a gente precisa ter história nisso, né? E o Rio Grande do Sul começou muito cedo. E a professora Laura entendeu isso muito rapidamente e autorizou o laboratório de currículo ali em fevereiro de 2010, ela autoriza o primeiro laboratório de currículo que começa a planejar o curso, como seria o curso e as instalações para atender essa cadeia. A professora Esmeralda ali presente desde o começo, né, professora? Foi quando ela autoriza, então, esse laboratório, que são pessoas do Centro Paula Souza, que vão pensar o curso, e aí nós juntamos os melhores agrônomos, químicos da nossa instituição e engenheiros de alimento, mas todos que sabem muito da produção de vinho, mas que não tinham a vivência da produção. E a minha grande preocupação é como é que a gente vai desenvolver um curso sem conhecer todos os processos. Foi quando eu consegui um contato lá, já tive o contato antes com o IFE, né, era o diretor, era o Eduardo, né, meu xará, que era presidente do IFE, e ele nos recebeu lá num período de 7 dias. Nós fomos de novo patrocinados pela Associação Agrícola para o Rio Grande do Sul, para treinar esses professores do Centro Paula Souza, onde a gente pegou da colheita ao invase, passando por todas as etapas de produção de vinho. Isso foi fundamental para dar qualidade e para a gente ver o que a gente queria para fazer em São Paulo o que fosse melhor e de destaque. Já que a gente vai construir, palavras da professora Laura, vou roubar aqui, já que São Paulo vai fazer, tem que fazer melhor, Eduardo. Então, trabalha nisso. E a gente pleiteou isso, professora, e depois, em 2010, em abril, eu fui para a feira, uma grande feira da indústria, né, do Rio Grande do Sul, onde estão os melhores fabricantes da indústria enológica, a Vinotec em Vase. Lá foi uma grande decepção. Pense num balde de água gelada, porque eu era Estado, e quando eu cheguei lá muito animado e dizendo o que eu pretendia para o Estado de São Paulo, eu não consegui ser recebido por praticamente ninguém, porque a indústria não tinha interesse nenhum em vender para o Estado. E isso para eles não era interessante. E aí ficou muito... Isso me doeu muito, e a gente tentou trabalhar como é que a gente faria para desenvolver melhor. Tinha uma missão ali grande com a professora Laura, mas aí foi um grande gargalo resolvido anos depois, mas que a gente conseguiu sanar. Bom, continuamos fazendo outras visitas, e aí fomos ver a questão do suco de uva que veio junto, né? São Paulo hoje... o consumo de suco de uva em São Paulo, ele se equipara ao consumo já do suco de laranja. A gente pode ver isso bem nos supermercados quando a gente vai. Antigamente, o suco de uva era esquecido, era no supermercado. Hoje não, ele tem destaque, ele tem gôndolas inteiras destinadas ao suco integral de uva. Só que 100% do suco de uva de São Paulo vem do Rio Grande do Sul. Ele é envasado em São Paulo, mas ele não é produzido em São Paulo. E tem muita terra ociosa precisando plantar uva. Um mercado fantástico aí, sem contar que a uva para suco pode ser mecanizada, diferente da uva de mesa, que não pode ser mecanizada, a colheita não pode ser mecanizada, as etapas não podem ser mecanizadas. Para vinho e para suco, todo o processo pode ser mecanizado. Bom, então,
Um outro gargalo que a gente teve, uma falha nossa aí de pensar, é que quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, nas missões técnicas, professor, a gente não levou o pessoal da unidade de infraestrutura e equipamentos, a UIE, e depois eles eram as pessoas que estavam formatando o projeto. Então, a gente conseguiu sanar isso levando-os até a EPAMIG de Caldas, onde tem uma vinícola, para eles terem uma ideia do que era, né, traduzir a nossa fala para a equipe, para os arquitetos e engenheiros que estavam terminando de formatar o projeto. Paralelamente a isso, já começamos o plantio de uva na escola, que não tinha um pé de uva na ETEC Benedito Sorani, e aí foi um plantio em parceria com o Centro de Engenharia e Automação da Secretaria de Agricultura, já pensando na questão de mecanização. O pesquisador, doutor Odair, deve estar presente aqui, foi um grande parceiro aí, doutor Cláudio também, né? No plantio do primeiro, e aliás, no dia 16, fica aqui o convite, entrar em contato com o Odair, no Centro de Engenharia e Automação, vai ter um dia de campo, que vai mostrar essa máquina de poda de uva em ação na próxima semana, na quarta-feira, no dia 16, lá em Jundiaí, no centro, na ETEC Benedito Storani, onde está o primeiro plantio de uva mecanizada do estado de São Paulo, né? Bom, em dezembro de 2010, então, o hoje prefeito, era vice-prefeito de Jundiaí, a professora Laura foi até Jundiaí para oficializar a construção do projeto na unidade Benedito Storani. Esse foi o projeto inicial. As obras começaram em 2012, e aqui está o grande gargalo, e o que me preocupava muito. À esquerda, vocês estão vendo o projeto como ele foi aprovado, da planta didática de produção de vinho e de suco de uva, que é o grande diferencial que a escola tem. Ela é didática, mas ela pensa em incubar e atender todos os produtores de uva, desde que essa uva seja produzida no estado de São Paulo, né? A condição para isso vai ser a uva produzida em São Paulo. Essa planta didática, ela era compacta, e a ideia era atender a parte de suco e de vinho. Mas eu sabia que ela estava deficiente em tecnologia, foi então que eu tive contato com a Câmara Técnica Setorial, que eu fui apresentar esse projeto na Câmara Técnica Setorial, fui abraçado pela Câmara Técnica, o Cláudio, e aqui está o Vieira, e o Vieira me abriu as portas da indústria do Rio Grande do Sul, quando eu falei da dificuldade que eu tive. Falei assim: não, Eduardo, eu vou te indicar. Eu voltei, então, e aí o tapete vermelho foi estendido para que a gente, de verdade, pudesse construir o projeto que São Paulo precisava. Muito obrigado, Vieira, e a Câmara Técnica Setorial, que fez a grande diferença, e a gente conseguiu ainda, né, que ainda estava no processo de construção, fazer as modificações necessárias para que realmente essa planta didática ela seja o diferencial para atender todos os municípios do circuito. Isso extrapola o município de Piracicaba, pela localização, para a produção de suco e incubar o agricultor, com tanques isobáricos, independentes de temperatura controladas. Então, eu posso testar um Cabernet Franc a 14 e depois uma outra a 15 graus no processo de fermentação. Quer dizer, isso vai trazer um aporte de verdade, de tecnologia, para que essa cadeia realmente rode, né? Isso tudo em parceria com a cooperativa que já existe na escola, a Cooperbest, que vai estar fazendo esse link com o produtor, que o produtor vai poder processar e fazer o suco lá, que tem um valor agregado muito grande ao enoturismo da região ali. E uma outra oportunidade também de voltar a plantar. Alguns produtores me perguntam: a gente já pode começar a plantar uva para açúcar, Eduardo? Eu acho que a partir de hoje eu posso dizer que pode, né, professora? Acho que estou mais confiante, mais tranquilo com relação a isso. E isso tudo vai ser, esse link com o agricultor vai ser feito através da cooperativa escola já instalada no município. Bom, em 2004 as obras ficaram prontas, então você tem à esquerda ali, daquele prédio, na parte frontal, a gente tem os laboratórios, e a planta didática aqui na direita, onde a gente vê, por essa foto, a chegada ali na doca, no recebimento. Esse projeto, antes dele ser
licitado, ele passou pelo mapa, pelo Ministério, porque a ideia é que o produtor processe o seu vinho, processe o seu suco lá dentro e saia com o seu rótulo lá de dentro, produzido e engarrafado na cooperativa dos alunos da cooperativa Benedito Storani. Então, ele precisava passar pelo crivo. Então, antes de licitar, e as adequações foram feitas, inclusive de, por exemplo, ter que construir novas estradas dentro da escola, porque o caminhão que traz a uva não pode cruzar com o caminhão que vem buscar o produto. Então, a gente teve todo o cuidado para que isso depois possa ser de verdade utilizado, incrementado por todos os produtores. E quando eu falo todos os produtores, é todos mesmo. Como eu repito aqui, que esse projeto, ele extrapola o município de Jundiaí, ele atende todos os municípios produtores de uva no estado de São Paulo, tá certo? Bom, um pouco do projeto, esse daí é o salão de fermentação e a planta de suco de uva, ele é compacto, mas altamente tecnológico, tá? Aí eu tenho uma área de invase e a adega, que o vinho que tem condição de envelhecer, ele vai para a adega climatizada. A parte dos laboratórios, aí o laboratório de enoquímica, microbiologia do vinho, eles estão todos, os laboratórios estão todos equipados, os equipamentos já foram licitados. Aí termina com um laboratório de análise sensorial e harmonização, com uma cozinha acoplada para harmonização de vinhos. E aí, paralelamente, o pessoal do laboratório de currículo trabalhando com a matriz curricular, que tinha um grande desafio, atender os diferentes elos da cadeia, como a Adriana apresentou aqui, dentro de um curso técnico, que na realidade foi inicialmente pensado por 1 ano e meio, mas por conta disso, tivemos também autorização para que o curso tivesse 2 anos, para atender todos os elos da cadeia, e aí nós conversamos com esses diferentes setores, e ele foi baseado em 3 pilares. Então, tem o curso, a parte de viticultura, que é a parte de agricultura, produção de uva, que vai atender o viverista e o viticultor. A parte enológica, que é a parte química, que vai atender o vitivinicultor e o engarrafador. E a parte de mercado, que vai atender os serviços de vinho, atacadista, varejista, o consumidor, no enoturismo e no gastronômico. Tá? Bom, o curso ele tem 4 módulos, então, como eu falei para vocês, o primeiro módulo ele não tem certificação. Eu coloquei só uma disciplina lá, o projeto de viticultura, para vocês terem uma ideia o que é o laboratório de currículo faz. Ele desenvolve tudo que vai ser estudado em cada uma dessas disciplinas para atender a habilidade e a competência de cada um desses conhecimentos aí, tá? E aí a gente tem, no segundo módulo, já uma certificação de manipulador de produtos derivados de uva e vinho, tá? Depois, no terceiro módulo, o operador de processos de vinificação e, por fim, o técnico realmente em viticultura e enologia. Bom, eu vou dizer do potencial que a escola tem, muito grande, atender todos vocês, por conta da estrutura já existente de escola agrícola. Então, a gente tem ali, além do que foi construído, né, da planta didática de produção de suco de uva, a gente tem o alojamento, que pode alojar as pessoas de fora, e visitantes, inclusive, e o refeitório, por um custo muito baixo, através da cooperativa escola também, da Benedito Storani. Então, a gente pode receber grupos para cursos, e quem for fazer o curso dentro da escola. E fico aqui, eu vou ser mais ousado ainda, que eu acho que a gente tem potencial para um parque tecnológico da viticultura paulista, ali naquela região, em parceria com o Centro de Engenharia e Automação e o Centro de Frutas que existe em Jundiaí. Então, o potencial para a cadeia vitivinícola do Estado é muito grande ali no município, tanto é que o privilégio da escola estar do lado do Centro de Engenharia e Automação gerou, junto com o Odair, que o grande gargalo, como foi dito aqui, da vitivinicultura, ou seja, do agronegócio do Estado de São Paulo, é a mão de obra, e a gente precisa pensar em mecanização, e o vinho e o suco, eles são perfeitos para a mecanização. Então, já foram desenvolvidos lá na ETEC, em parceria com o Centro de Automação, pelo pesquisador Odair e o Dr. Cláudio, uma máquina perfuratriz frontal hidráulica para vitivinicultura. Ela, além de furar, ela escarifica para não ter o problema de vitrificação, e ela, como ela é frontal, ela dá condição para que ela entre e reponha a muda dentro da plantação de uva. A máquina de poda de uva desenvolvida, que foi apresentada no AgriShow de 2015, né? E aí a gente tem também a máquina para desfolha da videira,
tem uma época em que é importante a gente tirar o excesso de folha para que a uva tome mais sol e aí ter uma qualidade melhor de baga, né? Esse que é um protótipo para monitoramento da qualidade do solo e da produtividade, né? Que ele permite a mensuração de importantes dados de mecanização e manejo da videira, como, por exemplo, o índice de avaliação foliar, né? Aquisição de dados de vigor, que a gente, através de fotografias, a gente faz o tratamento de imagem, faz o cálculo da área de foliar. Esse equipamento também tem a condição de fazer a penetrometria, que é a varredura da característica do solo, e aí a gente tem condição de ver o impacto que essa mecanização tem sobre o solo brasileiro, que é um solo mais arenoso, e o que isso daí pode prejudicar o desenvolvimento radicular ou não das plantas, né? Tem o espectroscópio para o monitoramento da qualidade de uva, que identifica dados de indicadores de qualidade como antocianina, Brix e acidez total, e esse instrumento está sendo calibrado também para determinar a quantidade de resveratrol que tem a uva ainda no pé. E isso vai possibilitar uma colheita diferenciada de acordo com a qualidade da uva. Isso vai ser um grande potencial para o Estado. Bom, a gente também tem uma área experimental de uvas viníferas, que foi implantada a partir de 2015, e hoje já em produção na escola Malbec, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc e Syrah, né? A Syrah foi uma uva que se adaptou muito bem. Aqui a gente tem da poda até a colheita lá na escola com o Syrah. Esse é o primeiro vinho desenvolvido da safra de 2016, um vinho ainda artesanal, porque a gente não tem toda essa qualidade de equipamentos que a gente hoje está, né, que a gente pleiteia para o projeto. Temos as variedades de uva para suco, então Bordeaux, Isabel e Violeta, em produção na ETEC também, para as primeiras práticas, né, para o treinamento dos agricultores. Então, o que falta hoje? Falta licitar a planta didática, né, que é esse diferencial e esse aporte tecnológico. Como nós conseguimos trazer, não só fomos bem recebidos pela indústria de equipamentos no Rio Grande do Sul, como nós conseguimos trazê-los para a escola. Eles vieram até a escola e eles desenvolveram o projeto para o prédio que a gente tem aqui. Então, quando isso for licitado, todos os aparelhos se conversam e eles estão dimensionados para este laboratório. Por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer que vai ser um grande diferencial de tecnologia, porque ele está muito bem casado e construído para isso, que era a minha preocupação anterior. Tá certo? Isso vai trazer os benefícios, a implantação do curso técnico de viticultura e enologia, a gente vai poder incubar agricultores de produção de suco de uva e de vinho, desenvolvimento de pesquisa de cultivares de uva, capacitação de agricultores, e aí, Fausto, eu não sei se o Fausto ainda está presente, mas aí parceria de poder trazer profissionais da Itália, né, da Úmbria agora, que está se realizando essa parceria, com qualidade para desenvolver esse curso, né, num laboratório que tem os equipamentos necessários para uma melhor capacitação dos agricultores. Tá? E teste de cultivares agora, a gente vai poder fazer do porta-enxerto até o vinho. Né? A gente vai poder testar, inclusive, se aquele porta-enxerto para o vinho foi bom ou não, porque a gente vai poder vinificar esse produto depois e fazer esses testes, inclusive com o Instituto Federal, que está aqui presente, que tem certeza que será um grande parceiro para construirmos juntos, né, fortalecer a vitivinicultura aqui do estado de São Paulo. Bom, como nossa uva já está produzindo e a gente começou a fazer testes, ainda artesanal, é uma vinificação artesanal, mas a gente tinha o produto lá para testar. Então, aqui estão alguns equipamentos que são do Centro de Engenharia e Automação, que a gente pegou emprestado, para vinificação. E aqui o invase desse vinho que a gente vai apresentar hoje. O Arnaldo, eu acho que não pôde ficar, mas o brinde será agora no final, né? Com uma uva, com vinho paulista, uma uva paulista desenvolvida aqui, um vinho ainda artesanal, né? Mas eu quero quebrar o protocolo aqui, deputado, senador, e chamar a professora Laura também para fazer esse brinde.
eu queria chamar um agricultor para brindar junto conosco aqui, que é um agricultor que apoiou a escola muito na parte de enxertia de uvas, que é o Antônio Benvinhu de Vinhedo, que é o Zé da Pinta, mais conhecido Zé da Pinta, e aí ele representa todos os agricultores. Eu queria chamar a Associação Agrícola de Jundiaí também, quem está representando a Associação Agrícola, eu não sei se o Renê está aqui. E dizer, você vai servir aqui? Não, pode servir aqui, agora já quebramos, podemos quebrar o protocolo aqui. Os prefeitos presentes, por favor. Cadê Humberto Cerezer, que eu vi aqui, que também foi um grande apoiador. Aliás, todo mundo que está aqui é envolvido, e são agradecimentos que sempre vai ficar alguém faltando. Mas eu também faço questão do Vieira estar aqui presente, Adriana Verde, por favor, Vieira. Vieira, você fez a diferença aqui no final, na qualidade do nosso projeto. E eu quero propor um brinde para esse desafio da frente, dessa frente parlamentar aqui, encabeçada pelo Roberto Moraes, né, de atender a cadeia produtiva que está aqui presente, desejar boa sorte no trabalho de vocês, que se inicia agora, e saúde para uma São Paulo mais forte e mais competitiva no cenário da vitivinicultura. Muito obrigado. Fabiano. Amarildo, vem representando aqui os vinicultores, o presidente da AVA está aqui presente, por favor. Nasce forte, encorpado e com sabor. Parabéns, Roberto. Obrigado ao deputado Júnior Aprilante, que acabou de chegar aqui, estava em outro compromisso. Obrigado, meu Juninho. Obrigado pela presença. Acabou de chegar, ele que é de Jundiaí. Agradecer ao Fábio Lanner Lenk, que é professor de Enologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e a coordenadora Marise Dalosto. Muito obrigado também pela presença. Bem, pessoal, para finalizar aqui, eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram
todos já mencionados aqui pelo nosso protocolo, e dizer que a partir de agora o trabalho será eminentemente político dentro da Assembleia, e nós temos uma série de questões que nós vamos divulgar. Eu quero também agradecer toda a minha equipe que trabalhou aqui na organização do evento, agradecer o Clóvis, a Suzana, a Sandra, a Anaísa, o Zani, que foi nosso prefeito de Santa Maria da Serra, o Fábio, o Schmidt, todos que proporcionaram a realização deste evento aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer o cerimonial da Assembleia, pessoal da equipe técnica, da TV, da imprensa da Assembleia, em nome do presidente Cauê Macris, agradecer todo o apoio dado para a instalação dessa nossa frente. Agora é muito trabalho e vocês serão informados de todos os passos da frente. A proposta do prefeito Luiz Fernando é que a primeira reunião aconteça em Jundiaí. Nós vamos nos organizar com a nossa equipe para que possamos, com tempo, avisá-los do próximo encontro. Muito obrigado, bom dia a todos aqueles que vieram à Assembleia. Você quer em papel ou não em slide? Por e-mail. Você tem um cartão? Não trouxe. Tem um papel. Eu tenho um papel. Alguém deixou uma caneta aqui. Me dá a mão aqui. Opa! Peça, doutor Jaime. Pega uma pedacinho. Cadê a Adriana, velho?